Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui começando mais um momento devocional e hoje continuando nossa reflexão sobre o livro de Salmos. E eu louvo a Deus por esse dia, louvo ao Senhor por mais esse momento. Não sei se você, quando acordou hoje, já parou para agradecer a Deus por esse tempo, por esse dia. Sugiro a você que faça isso. Agradecido ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu amor, por tantas coisas que Ele fez na sua vida. O Senhor, Ele é aquele que nos dá a graça de poder recomeçar todos os dias, a graça de poder viver um novo tempo, diariamente, né? E a gente precisa agradecer ao Senhor por isso, porque Ele está sempre sobre a nossa vida, derramando graça, misericórdia, amor, nos sustentando. Por isso, alegre-se no Senhor, porque este é o dia que o Senhor nos deu. Alegre-se nele. Seja grato a Deus por isso, né? Quero convidar você a continuar pensando junto comigo no livro de Salmos. E a gente vai hoje pensar em um texto também conhecido da igreja, novamente, Salmo 40. Texto que é até motivo muitas vezes de brincadeira, né? Quando a pessoa está à espera de algo. Não, estou no Salmo 40. Que o Salmo 40 começa falando sobre esperar com paciência no Senhor. E eu quero conversar um pouco com você sobre isso, sobre a misericórdia, sobre aquilo que Deus Ele pode fazer na nossa vida, a capacidade que Deus tem de nos abençoar. Vamos pensar nesse momento sobre isso? Diz o seguinte, abra aí, Salmo 40, de 1 a 5. Vamos todos ler? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Senhor Deus, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que podem contar. Irmãos, como eu disse, o texto começa falando aqui sobre esperar com paciência. O Davi, ao escrever esse salmo, ele deixa claro que o Senhor ouviu o seu clamor. Mas antes ele trouxe uma característica, ele trouxe um pré-requisito, vamos dizer assim, que deve fazer parte da nossa vida, de todos nós, da nossa caminhada cristã. Esperar com paciência no Senhor. Para que a gente possa alcançar, né, aquilo que a gente almeja do Senhor, para que a gente possa alcançar aquilo que nós desejamos que Deus faça sobre a nossa vida. Antes de qualquer coisa, precisamos ter paciência. Precisamos aguardar no Deus que sabe o tempo perfeito de cada coisa. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos tudo do nosso tempo. Nós queremos tudo da nossa forma, do jeito que o nosso coração planejou, que a nossa mente planejou. No entanto, a gente esquece que quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. Por isso eu acho muito interessante que Davi, ele fala nesse salmo sobre as misericórdias, sobre as bênçãos de Deus, sobre o fato do Senhor estar agindo sobre a vida dele. Mas ele começa deixando claro, olha, eu esperei com paciência no Senhor. E aí ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Antes, irmãos, de vermos o Senhor se inclinando para nós, precisamos ter paciência e acreditar na ação dele sobre a nossa vida, antes mesmo de ver as coisas acontecerem. A paciência é uma virtude que nem todos nós temos, mas precisamos buscar no Senhor cada vez mais. A paciência, porque ela nos faz crer, nos faz perseverar. Romanos capítulo 5, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre as tribulações e dificuldades da vida, ele vai dizer o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança.
Sabe, irmãos, a gente precisa ter muito isso no nosso coração para perceber exatamente isso. Diante das tribulações, diante dos desafios, dos dias difíceis, diante do que nós almejamos no nosso coração, esse longo período de espera, esse longo período de, vamos dizer assim, de paciência que temos no Senhor, seja na tribulação, seja diante do que nós almejamos, nós esperamos do Senhor. Tudo isso vai produzir na gente perseverança, experiência, esperança. Tudo, no final das contas, vai ser bom para a nossa vida, porque Deus, Ele sabe exatamente o que há no nosso coração, qual a necessidade da nossa vida, e Ele não nega para nós o seu auxílio em momento nenhum. Nós já pensamos sobre isso. Ele não nega para nós o seu cuidado, não nega para a nossa vida aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. O Senhor é aquele que nos dá. E aí o salmista finalmente começa a dizer as bênçãos do Senhor, né? O que foi que Deus fez sobre a vida dele? Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre a rocha e firmou meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. E aí agora ele vai falar das bênçãos, né? Do que o Senhor fez. Tirou ele lá, como ele vai dizer aqui, de um poço de destruição, tirou de um lamaçal, colocou a sua vida firmada na rocha. Se você volta 2 salmos, né? 38 e 39, você vai ver exatamente em o salmista, o próprio Davi, né? Quando escreveu, ele fala da miserabilidade da sua vida, do quão difícil é a sua vida, do quão distante ele está ali do Senhor e, na verdade, do quão pecador ele é. Vai trazer essa ideia. E o versículo 39 vai chegar um momento até que ele vai dizer que a nossa vida não vale nada, não tem duração nenhuma e a gente não faz sentido a nossa vida, né? Humanamente falando, não tem valor, na verdade. E ele chega nesse versículo, nesse Salmo 40 agora, e traz essa ideia de como que o Senhor é bom na vida dele, porque diante de toda a sua situação, o Senhor vai lá e muda a sua vida, como ele diz aqui, tira de um poço de destruição, de um lamaçal, firma os pés dele sobre a rocha. E sabe, irmãos, Deus está sempre agindo assim na nossa vida. A sua misericórdia, a sua graça sobre a nossa vida é algo tremendo. Eu acho que a maior mensagem desse salmo é isso. Falar da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, que nos tira de uma condição terrível, uma condição de lamaçal, uma condição de um lugar de perigo, de um lugar mau, para nos trazer, colocar os nossos pés firmados na rocha, colocar os nossos pés firmados naquilo que Ele mesmo preparou para nós. Isso é muito graça, isso é muita misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E aí agora ele vai chegar trazendo um conselho, né? Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. Faz lembrar o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se defende no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente pensou aqui, foi o primeiro salmo que nós pensamos nessa série de salmos, né? E mais uma vez o Senhor traz essa advertência ao nosso coração, que precisamos nos alegrar ou precisamos viver a nossa vida confiando nele, ouvindo a ele, buscando os seus conselhos para a nossa vida em todo o tempo, irmãos. O Senhor, ele precisa ser o centro, a prioridade do nosso pensamento, da nossa vida. E por fim, o salmista reconhece as muitas bênçãos que Deus tem dispensado sobre a vida dele. O versículo 5 vai terminar dizendo que são tantas que não consegue nem contar. E eu lembro do hino do cantor cristão, né? Conta as bênçãos, conta quantas são, que a gente recebe, né? Recebidos da divina mão. Aí o hino vai dizer o seguinte: uma a uma, dize-a de uma vez. E a gente vai ficar surpreso do quanto Deus já fez na nossa vida. E aí a gente não consegue, irmãos, de fato, assim, mensurar aquilo que Deus já fez na nossa vida. A gente não consegue mensurar o quanto que o Senhor nos abençoa. A gente não consegue nem contar, na verdade, aquilo que Deus já fez por nós. Eu acho que não existiria papel suficiente no mundo que a gente pudesse escrever tudo aquilo que Deus já fez pela nossa vida. Por que isso? Por causa da sua graça, da sua misericórdia. Porque o Senhor, ele não cessa de nos abençoar. Ele não se limita
quando o quesito derrama graça e misericórdia sobre a nossa vida. Ele derrama sobre a nossa vida de forma, assim, que ninguém pode explicar o que ele faz por nós, irmãos. Então, quero convidar você nessa manhã a refletir um pouquinho sobre isso, sobre aquilo que Deus já fez na sua vida, sobre aquilo que o Senhor é capaz de fazer. E se você está almejando, esperando algo, espere com paciência no Senhor, porque as bênçãos do Senhor, elas são ilimitadas sobre a nossa vida. Nada pode limitar a ação de Deus, porque para Deus não há nada impossível. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe no nosso coração. Acima de tudo, Pai, quero pedir ao Senhor que a Tua palavra traga paz para a nossa vida, nos faça descansar, ter paciência, ó Deus, no Senhor, sobre aquilo que nós aguardamos na nossa vida. Nos ensina, Deus, a ser paciente diante das tribulações, para que o nosso coração possa produzir perseverança, experiência e esperança, Pai. Nos ajude a permanecer fiéis diante do Senhor, mesmo diante de dias difíceis, ó Pai, quando as coisas não parecerem boas. Nos faça confiar, descansar, acreditar no Senhor, porque sabemos, ó Pai, que as Tuas misericórdias ela é tão grande sobre a nossa vida. O Senhor já fez tanto por nós, já nos tirou de um lugar de lama, um lugar, ó Deus, perigoso para nós, de destruição, e colocou os nossos pés firmados sobre a rocha, Pai. Por isso nós louvamos ao Senhor por todo cuidado, louvamos ao Senhor porque o Senhor nos ama acima de todas as coisas. E queremos também agradecer ao Senhor por cada bênção que o Senhor dispensou sobre a nossa vida. Se a gente for contar, ó Deus, não consegue. São muitas, como o próprio texto disse aqui pra gente. Mas nós queremos aqui reconhecer a grandeza do Senhor, a grandeza da ação do Senhor sobre a nossa vida, que nunca nos falte, Deus, aquilo que seja necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Nos dê esse dia na Tua presença, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Deus te abençoe. Deus, como é feliz aquele que a confiança está em Ti. Toda a minha esperança coloquei no Senhor, que se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ante a minha dor e me firmou sobre a rocha, dando-me passos seguros. Então abriu meus lábios e colocou em minha vida um hino, uma canção. Deus, como é feliz aquele que a confiança está em Ti. Nova esperança e vida és a quem se rende aos Teus pés. Se ouvirmos Tua voz e anunciarmos Teus feitos, te alegrarás sobre nós. O amor tão perfeito, maior alegria, meu prazer, é Tua vontade, ó Deus, fazer. Toda a minha esperança coloquei no Senhor.